Vamos falar então de Dom Brothers, o capítulo número 50, que encerrou a história. Mas antes da gente entrar aí nos comentários, Kurota, né? Ah, Porque geralmente, né, estou eu e você aqui debatendo Dom Brothers. O Gil sim. participou algumas vezes lá no começo, depois ele deixou de acompanhar a série, mas ele já vai rever a Mas série para fazer um vai que TutoCast, né? vai porque temos teu cast logo logo pra sair. Isso aí. E outro membro importantíssimo dos nossos comentários aqui do Dom Brothers é o Ah, nosso garoto da camiseta molhada, o Dani Tsurugi, que sim. comentou quase Lindo. 50, acho que foram 47 previsões do tempo que ele fez aqui. Muito bom. Agradecer ao Dani aí. Muito obrigado, Dani, por ter feito esse trabalho. Está chegando, aparentemente, está chegando ao fim essa temporada de previsões do tempo. Mas daqui a pouco a gente vai falar como vai, semana que vem, o que vai rolar. Mas muito obrigado, Dani. Parabéns. Foi ótimo ver suas previsões do tempo. Antes até da última previsão, todo Ah, episódio de Dom Brothers começa com uma recapitulação do episódio ver- anterior. Então, verdade. antes de nós acompanharmos a última previsão do tempo do Dani Tsurugi, tem aqui uma previsão especial. É uma previsão do tempo recapitulando todas as previsões anteriores do Dani Tsurugi. E é isso que a gente confere agora na tela. Previsão do tempo, previsão para Dom Brothers. O que será que vai acontecer nessa série, né? Neste quadro a gente vai ver toda a previsão do tempo para Dom Brothers. Será que vai ser o último Super Sentai ou não? O azul do bumbum vermelho, né? Com aquele jeitão sabichão dele, perfeccionista, acaba causando aí um tempo nublado. Tsubasa vem como um vento que ronda rápido como uma rajada. Tempo fechou-se para Tsuyoshi. O tempo ficou todo fechado. Essa garotinha, eu quero saber qual é a dela. Né? Olha aí que bonitinha. Momoi precisa comer 300 kibidangos, né? Kibidango aí. Os bestiais estão chegando. Quem são eles, né? Porque ainda está sendo procurado. Esse velho aqui é uma frente fria das brabas. Momoi e Sonoi. Os dois são frente frias e Momoi não sabe falar a mentira, não sabe mentir, sempre fala a verdade, dedo duro. Finalmente Jiro aparece aí, né? Não sabemos se ele é uma nova frente fria ou não. Tsuyoshi se transforma nesse mutante, sei lá o que. Pergunto pra você, o que o Jiro está fazendo? Trabalhando ou atrapalhando? Pá, pá, pá! Né? É o flashback da Haruki e do Jiro, né? Opa! E Dom Murasame aparece novamente e a gente pode ver que ele é guiado pela mãe. Leva uma pessoa a ser assim, parte 3. Daqui 2 semanas a gente já chega na metade da série e o Ino não se manifestou. A Momoi vira fantoche, porém Shinichi e Tsuyoshi se cansam. É sempre assim, as oportunidades vêm quando a gente está desempregado ou quando está sem dinheiro. Né? Esses concursos aí geralmente acaba em roubalheira, sempre tem roubalheira. É sempre assim, a pessoa não gosta de piscina, vai interromper quem gosta. Quem tanto o Ino foge, que passado é esse que o condena? Convite para o velório de Sonoi é individual, né? E precisa de uma purificação antes, tá? E Tsuyoshi viu que a sua esposa está na lista dos bestiais. Uou, uou, yeah, yeah, sem você não viverei. Jiro, para chegar próximo ao poder de Momoi, ele terá que acabar com essa coisa de mulheres de areia. A vitória de Sonoi preocupa Sonone e Sonosa, né? Subiu pra cabeça do cara. Ter se transformado no monstro 2 vezes, chegou a colocar a polícia no caminho do Ino, impedindo de encontrar com a namorada. E fim da fake news, o Ino foi absolvido pela polícia, né? Dia bom para comer o Den, mas o clima muda devido ao encontro aí de Dom Brothers com os antagonistas. Todo mundo feliz, com comida, Momoi, Sonoi. Isso preocupa Kaito, né? Apesar de não fazer nada, mas ele conhece muito bem, tá? O que deu nessa peste mimada roxa a infernizar
o povo hoje, né? Essa foi a luta mais longa de Dom Brothers, tá? As almas gêmeas aí vão embora, Sononi querendo alguma coisa com o hino, lá, terminou com ela. E você percebeu que é estranho, né? O hino não tá perdido sobre do que tá acontecendo. Os outros 3 antagonistas que são chatos, né? Tem gente que só abre o olho com tapa. Pá, pá. Sim, o novo assusta, né? O que não aconteceu nos 49 episódios pode acontecer tudo agora nos 50, ou não. Meninos, até a última previsão do tempo para Dom Brothers. Ai, Dani, ainda temos a previsão de hoje, mas, de novo, parabéns, muito obrigado. E essa recapitulação dessas previsões do tempo foi até bom pra gente aqui, porque até a gente já tava esquecendo de algumas coisas. Eu, Dani, a gente já tava ficando velho. Esquece mesmo. A gente esquece de umas coisas. Tinha coisa que eu tinha esquecido completamente. Mas é isso, então. Chegamos, Nares, oficialmente ao último. Chegamos ao último episódio e, como eu tinha comentado antes também, eu fiquei feliz em ter errado bem uma previsão, porque eu achava, não, vamos deixar tudo pro final e vai ser aquela correria para explicar tudo no final. Não foi um final corrido, não saiu aquela coisa desembestada e tudo mais. Deram uma corridinha antes agora nos últimos episódios, no antepenúltimo e no penúltimo, para amarrar umas coisinhas ali. E acho que foi um episódio que não... assistindo o episódio, não correu. Agora, se teve tudo o que a gente queria, a gente vai comentar daqui a pouco, depois, aí sim, da última previsão do tempo de Dani Tsurugi. A última previsão para Dom Brothers, né? Olha só. Última previsão do tempo para Dom Brothers, né? O episódio começa aí com céu azul e sol pela manhã e Momoi fazendo o que deveria ter feito nos 49 episódios, ou seja, conhecer mais os amigos, trocar mais ideia com eles, né? Mesmo com sol, a chata vinha atrapalhar 7 antagonistas aí, será ela Yellow Race de Karanger? Não, Sononá, né? Sonogo e Sonoroku foram destruídos porque foram se meter à besta com os dois, Sonoya e Sononá, né? E foram evaporados só num golpe, né? Triste, né? Não, não é. Tá? Acabou, gente. Acabou, né? Eles terminaram, não deu certo, cada um pro seu lado. Não adianta chorar, né? Eu também queria eu torcia para que os dois ficassem juntos, mas vida que segue. Que parece ser maduro com a situação do término, né? Mas de repente Dom Murasame é despertado aí. Olha só, bolo de casamento, vai ter bolo, olha o casamento rolando aí, mas olha quem veio acabar com a festa, né? Na verdade a festa de Sonoshi, né? O tempo todo com sol, chuva, neve, vento. Momoi passou pelas 4 estações do ano aí, tá? Só que ele acaba perdendo a memória aí. Ele passa um tempo aí com o pai, normal, tudo, mas com os amigos que ficam preocupados aí na cafeteria. O que aconteceu com o Momoi, né? O Momoi acaba perdendo a memória, tá? Ele age como de uma forma pacífica, né? Com os outros, tá? Coisa bem diferente dele no decorrer da série. Durante a refeição aí, Sonoi, que acabava apresentando eles aí, falando no seu ouvido quem era, tá? Sonoshi é destruído pelo Sonoya. Olha aí, depois de uma refeição séria, de despedida, claro, a última luta. Não chove na região do episódio, tá? Porém, a última luta fica difícil, né? Dom Murasame luta em favor aí dos Dom Brothers e dos 3 antagonistas, os 3 primeiros. Por que não ler o mangá depois do almoço, né? Enquanto eles lutam, Momoi chega a conclusões, tem conclusões aí com o mangá. Momento clássico, né, de Super Sentai. Luta difícil, quando não consegue levantar, depois de tantos golpes aí, mas para tudo. Para tudo, o último Dom Matsuri, né? Acontece e Momoi vem triunfante, tá? As apresentações aí de todos os membros, mas Momoi fica concentrado aí para dar o golpe final. O tempo escurece aí, mas o sol volta. E Momoi destrói Sonoya e Sononá.
dando sua vida a ele. Né? A série acaba com o Ino sendo arrajado de vento, fugindo da polícia, mas agora acompanhado com a Sononi. Que Jin recebe uma proposta de casamento. Né? Haruka teve aí seu sucesso com o mangá. Shinichi não teve destaque nenhum. Desde o início da série a gente não viu um destaque legal de Shinichi. Tá? E assim acaba Dom Brothers. Tá? Muito diferente dos outros 45 Super Sentai. A série, gostei da série, é muito boa, né? E teve aí os seus ups and downs. Tá? É isso, meninos, não tem de cair. Tá? Quero agradecer a todos que assistiram a Previsão do Tempo para Dom Brothers, né? Agradecer a produção aqui de Tsukuba, os assistentes, câmera, guarda-costas, os estagiários Urino no Mato, Fugindo na Kombi, né? Quero agradecer aí a direção de produção do Brasil, né? A Josete Chagas, a Corodete Pergamini, a Narisete Adriano, né? Ao Narese, o Gil, o Kuroda, meu muito obrigado, tá, meninos? Obrigado por tudo. E a gente se vê por aí. Jané! Olha, eu comentei, enquanto eu estava lá no sábado à noite, 9h30 da noite, horário de Brasília, que é 9h30 da manhã, horário do Japão, assistindo em tempo real ali na TV Asahi o último capítulo. E até eu tuitei e comentei, para não dar spoiler para ninguém naquela noite, porque muita gente não estava acompanhando, né? Eu disse que, diferente de tudo que você já pode ter visto de último capítulo de Sentai, é o último capítulo de Dom Brothers. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, mas que é diferente de tudo que já foi feito, foi diferente, né? Alguns comentários que eu li da galera mais nova, se eu não me engano, que também teve um pouco isso. Eu sinto, a gente vai discutir isso também no nosso TokuCast logo, mas eu sinto que a galera mais nova, nós somos geração Manchete, a galera mais nova que não pegou a geração Manchete, mas assistiu o Tokusatsu, parte dessa galera gostou mais do que nós mais velhos. Eu senti um pouco isso. A galera da nossa idade, nossa geração aí 30, 35, 40 anos, né? A gente brinca aí com esses 10 anos. Senti eles mais, então, chateados, deprimidos ou acostumados com o velho Tokusatsu, o velho Super Sentai. Nós aqui, nesses 50 programas, a gente deu as nossas opiniões baseadas também nisso, dos clássicos. Analisamos um pouco o diretor, ou coisas que ele escolheu em outras séries, que é como o Gentleman, como o Kamen Rider Faizo. Mas realmente, Dom Brothers foi diferente. Também é isso, não sei se foi bom, se foi ruim. No fim, enquanto eu estava reassistindo hoje o último episódio, eu virei pra mim mesmo e falei, acho que eu dou um nota 8 pro Dom Brothers, no fim, assim. Porque eu gostei do final. Eu também gostei do final e acho que faz diferença para compreender melhor o final, não para compreender a história, para compreender como foi desenvolvido esse final, conhecer um pouco de quem é o Toshiki Inouye. Se a pessoa assistiu Jetman e Faz, que você citou, lembrar dos últimos capítulos dessas duas séries, vai entender que, nossa, tem tudo a ver com o Inouye, esse tipo de final que ele fez. Porque o Inouye não é um roteirista de, como muitas vezes as pessoas estão acostumadas, de finais explosivos. Uma luta terrível, 20 minutos de explosão, capacete quebrado, luta de robô. Veja, o robô nem apareceu no último capítulo, não teve relevância nenhuma. 3 episódios. Nem nos anteriores. Já gastaram lá. A equipe tava no Gates, já tava no Gates, já. Então, para quem conhece um pouco do trabalho do Inouye, o Inouye sempre foca no final. Por exemplo, eu vou fazer aí o paralelo com o Faz, que também não tem tem uma batalha final, mas não é o episódio inteiro focado nisso. O último episódio ele gosta de focar no desenvolvimento humano, para onde aquelas pessoas estão indo, de onde elas vieram e para onde elas estão caminhando. Por que é muito, sei lá, é muito maluco, mas até finalmente a gente teve o roll call, que é algo tão padrão, tradicional, não teve a série inteira,
teve no final, eu achei muito legal, eu achei bonito. Eu gostei do final. Eu gostei e fiquei triste, porque é um pouco triste o final. Porque a gente não sabe o que... Quer dizer, a gente sabe que ele tá bem, que ele seguiu com uma nova programação, vamos dizer assim, né? O Dom Momotaro. Sim. Mas todas as pessoas ele esqueceu de todas as pessoas e todas as pessoas vão lembrar sempre dele. É muito maluco. Eu nunca imaginaria um final desse. Agora, o que eles comentaram ali, para explicar mais ou menos, né, por que Dom Momotaro foi esquecendo, ele cumpriu a missão dele. Porque o Jiro é o sucessor dele. Então, o Jiro agora uniu as duas personalidades. Por mais que eu concordo com aquilo que você comentou, foi muito mal resolvido essa união do Jiro. Podia ter levado um episódio inteiro pra gente fazer uma história assim do Jiro. Foi muito mal resolvido, mas efetivamente existe o sucessor dele. O que ele precisava fazer, ele fez. Então a ideia é como se fosse a aposentadoria. E a aposentadoria é ele esquecer essa vida de lutador, de guerreiro, de Sentai, para seguir uma vida normal. Inclusive, Kuroda, eu acho que quando há esse comentário ali no Café Donbura, que é o Kaito que dá uma explicação assim, e daí eu acho que não explicaram quem é o Kaito, mas dá uma luz pra gente. Porque quando o Kaito dá essa explicação, tem uma imagem do Dom Momotaro preto e branco, igual o Zenkaiser Black. Então, será que o Kaito de Dom Brothers não é exatamente a mesma ideia? O Kaito cumpriu a missão dele na série anterior, deixou o passado para trás e veio viver uma vida comum, que é dono de um café. Como agora vai acontecer com o Momoitaru. Não vou dizer que não teve as pontas soltas, e até tem uma nova, que é como é que esse cara cresceu, como é que esse novo Dom Momotaro surge, sem saber quem é ele, sem reconhecer o próprio pai. Eu achei muito triste ele começar a esquecer de todo mundo, esqueceu do próprio pai, que teoricamente, né, a pessoa que criou, e já tá no emprego e tá, mas... eu queria saber, tipo, né, como foi o desenrolar dessa história. Mas tudo bem, é Dom Brothers, né? Agora isso faz... É licença poética pra Dom Brothers, né? E outra coisa que eu não comentei, Dom Brothers começou também no último episódio, começando uma cena futura pra depois voltar. Isso. Tinha que ter no último episódio, né? Fizeram várias vezes isso, gastaram essa brincadeira. Esse foi usado a exaustão até, né? Foi esse recurso do... mas vamos ver o que aconteceu antes, né? Agora, até vou propor pra gente comentar um pouco sobre cada um dos personagens, porque se Dom Brothers é realmente a caminhada dessas pessoas, então, né, já comentamos aqui do Dom Momotaro. Agora, vou puxar aqui a Haruka, então, que a gente comentava no início da série, que ela era como se fosse assim, o fio condutor e a protagonista quase. E que acho que foi confirmado no final, porque dá pra gente dizer que tudo que a gente assistiu ao longo dos 50 episódios é mais ou menos o mangá dela, porque o mangá dela é a história de Dom Brothers. Então parece que realmente ela é o fio condutor de toda a história de Dom Brothers e foi uma personagem bem desenvolvida, né? Haruka foi muito legal. No começo a gente ficou aí contando todos os episódios, ela apanhava aleatoriamente, gratuitamente, engraçado. Ela é pra mim era um dos principais alívios cômicos, com caras e bocas, pose de câmera. Ainda lembro muito ela fazendo aquela coisa da personagem mulher, que só que foi de um jeito diferente, né, de se fantasiar, né, porque tinha isso antigamente, né? Sempre teve. As rosas usavam roupas, né, se fantasiavam. E ela fez isso algumas vezes, mas foi coisas mais engraçadas, né? Ela, pra mim, ainda é inesquecível ela como uma das serviçais do Dom Momotaro, toda de branco, com leque, jogando pétalas. Esse dia eu ri muito com ela. Ela conseguiu ter a sua redenção, se acostumou com o fato de ser chamada de plagiadora, conseguiu lançar seu mangá, fazer uma coletiva de imprensa, as pessoas chamarem ela de sensei, né, como mangaka. E sabe pra mim qual foi, pra mim, o melhor ponto na Haruka? Diferente da maioria das séries, com certeza você encontra um episódio em que a membro feminina do grupo tem um episódio que ela se apaixona por alguém e que envolve casamento. O que eu gostei de Dom Brothers, em nenhum momento eles
perderam tempo fazendo a Haruka querer casar, aparecer um noivo prometido, alguma coisa. Ela não estava nem aí para isso, ela estava focada no mangá dela, fazendo o que ela queria fazer da vida dela, e finalmente um Sentai deixou meio de lado, pelo menos dessa forma tradicional, esse plot extremamente machista, já que os autores de Sentai são homens sempre, né? Eu concordo completamente com você, Gênero no grau, porém, a questão do relacionamento, eles ainda mantiveram no rosa. Então, eu acho que o machismo continuou, só que jogaram pro rosa, que era um homem, mas era o rosa. Agora, você parar pra analisar, sabe? Então, tipo, teve essa questão de relacionamento, tá? Não só com o rosa, né? Não só com o Kijino. Mas já que você puxou cada um, puxar já o Kijino. Vamos falar do Kijino. Vamos falar do Kijino, porque foi chato por muitos episódios essa história, Ruth e Raquel, meu amor, eterno, eu vou morrer. Mas eu achei de uma... A Ruth e Raquel também, eu achei de uma... Eu ri de novo hoje, porque é o que eu falei, nesse episódio eu ria. Lembre-se que no meio do episódio, quando o Momotaro aparece, ele joga no lixo a foto do casamento. De repente ele tá indo embora do apartamento, ele sai, Ruth e Raquel aparece ali atrás, falando que queria tentar de novo, ele larga a caixa no chão, uma caixa de papelão que ele ia levar embora, e lá dentro estava a foto do casamento. E os porta-retratos quebram, né? Você ouve o barulho do vidro quebrando, plá! Mas eu acho que a trajetória do Kijino, eu acho, vendo agora o último capítulo, a impressão que fica pra mim é que ele tinha que aprender a viver por ele. Ele vivia em função desse amor, ele ficou obsessivo por colocar esse amor em primeiro lugar, ao invés de ele estar em primeiro lugar e ter uma companheira junto a ele, não, ela era tudo para ele. Então, essa obsessão é porque ele é muito inseguro, ele não se colocava em primeiro lugar, ele se depreciava, ele sempre achava que ele era pior do que os outros. Ao longo da série inteira tem isso, e isso eu acho que explica muito dele ter virado Hitotsuki 3 vezes, né? E agora, no caso dela, da Miho, eu vejo que ela quer segurança. E eu acho que, pelos olhos da Garça, né, ela viveu uma vida que o Tsubasa não ia poder dar para ela. Por isso, eu acho que, se é esse o pensamento dela, eu acho compreensível que ela não quer essa vida nômade do Tsubasa e tenha preferido continuar com o Kijino. E era uma vida que ela tinha, porque eles eram do teatro, eram artistas, né? De rua, isso, e eles eram de cidade. Uma trupe Mambembe, assim, né? Isso, exatamente, bem Mambembe. Mas indo, né, em cidade, então já tinha essa vida nômade, vamos dizer assim, com o teatro. Então é isso, o Kijino dá uma segurança, é uma vida que ela sonhava e que ela gostou e que ela quis ter. Só mudando uma coisa que você falou agora há pouco sobre ele, sobre esse final dele, também deram uma redenção dele no trabalho, né? Porque ele resolve pedir as contas no episódio anterior, e o chefe também chora e fala, não quero que você vá, porque ele também se depreciava no trabalho e conseguiu ter esse reconhecimento, né? Sim. Também foi interessante. Mas claro, só para alertar os nossos espectadores, na minha opinião e a do Kuroda sobre o Kijino, mas nada disso que a gente diz aqui exclui o que ele fez em relação a Miho, que é, sim, algo a se denunciar. Se for na vida real, você tem que denunciar um homem dele. Ele manteve ela em cárcere. Né? Isso não desculpa as atitudes dele. Nós estamos analisando como o personagem caminhou. Mas nada disso é desculpável em relação ao que ele fez com a esposa. Sim, então por um tempo ele era um macho chato. Com certeza. Por isso que eu tô falando. Você levantou essa bola sobre essa redenção dele, que eu talvez nem tenha sentido tanto, mas faz sentido, por isso que eu complementei. Agora, vamos para um personagem que ficou, para mim, esquecido no começo, no meio, no final, que é o Saru Brother. Saru Brother, claro. Além dos haikus que ele foi a única constante ao longo da série, é interessante, porque o maior destaque dele é quando ele não é ele, é quando vem o ele da outra dimensão e do futuro. Aquele episódio muito bom, em que ele namora a Haruka e tudo mais. Mas fora isso, ele não faz nada em boa parte da série. Foi muito mal desenvolvido e aproveitado. O pior azul, o pior segundo, né, da história.
Falou dele, me dá sono aí, ó. Que isso? Ele foi completamente esquecido. Ele podiam ter dado essa coisa do segundo em comando. Sempre tem o segundo. Sim. Que nesse caso em Dom Brothers, acho que foi mais a Haruka. Sim, a Haruka. Do que o próprio Saru Brother, né? Do Saruhara. Que pena, né? Foi um azul bem esquecido no churrasco. Tão esquecido quanto as formas... robô, sim, né? Os Robotaro, né? Os Robotaro entraram de uma forma tá. muito legal, parecia ser algo... Quer dizer, parecia não, era algo fantástico. E de repente não usaram mais e deixaram de lado. Esqueceram também. O pessoal também do CG falou, não faço. Mas é isso, foi tão esquecido quanto. Robotaro e Saru Brothers foram as coisas mais esquecidas da série. Que pena. Tanto que, nós falamos do Saru em 2 minutos e não tem nem mais o que falar, né? Não tem o que falar. Agora, tá faltando falar então do Inu, o Inu Brother, que a gente comentava que por metade da série mesmo, ele não fazia nada, só corria. Mas dá pra entender, olhando em retrospecto, tinha razão de ser. E na segunda metade, na minha opinião, foi muito bem desenvolvido e foi o personagem mais centrado, correto. Ele fazia boas análises. Todo mundo vivia naquela loucura, de repente ele parava e ele percebia aquela loucura. Ele percebia que... Então nossa, principalmente nos últimos 10 capítulos, eu comecei a adorar o Inu. Que a Haruka teve no começo, né, desse protagonismo, aí chegou ele pra gente poder entender a história dele, né? Das coisas que aconteciam, dele fugir, dele se dar bem, dele começar a ter alguém apaixonado por ele, dele perceber isso, que pode ter um outro amor. Lembra um pouco o Maskman, né? Que no final era o Takeru, não era? O Red Mask? Isso. Corria atrás da princesa, a princesa chega no último episódio, ela vai embora. E pra ele tudo bem. Porra! Mas nesse caso ele aceitou bem, assim, Sim. Mas foi legal. E os cerebrais aqui, que chegaram vivos, os Noto que chegaram vivos ao final, né? Eu achei que também foram bem desenvolvidos. Bem antes agora do final, eles já tinham conquistado aquilo que eles queriam, né? Em relação ao começo da série, a Sononi sobre o amor, o Sonoza de entender a gargalhada, o riso, essas emoções, e o Sonoi, a parte da arte e tudo mais. E a relação do Sonoi com o Momoitaro eu achei fantástica. E eu acho principalmente nesses últimos episódios que quando você trabalha um ano junto com a pessoa, se você assim não é um ator medíocre, e daí acho que eles não são ali, né? Você consegue transmitir na troca de olhares entre o Sonoi e o Momoitaro, não precisa de diálogo, você compreende o que um quer dizer pro outro. E eu acho, nesses últimos 3 episódios, que foi a troca de olhares entre os dois, falava mais do que qualquer texto que pudesse ter sido escrito. Por isso que eu falei, faz uns 2 programas, que eu queria ver o Sonoi mais, o ator do Sonoi, e queria ver ele com algum destaque, eu queria poder talvez ver ele... É que eu não sei se ele já tá mais velho, né? Ele já é um pouco mais velho, que nem agora King Oji, é que todos são muito novos e o Black preto, é bem mais velho do que os outros, bem né? mais velho, Mas eu queria ver o ator do Sonoi, alguma coisa assim também em Tokusatsu, porque eu gostei bastante dele. O Sonosa foi, dos 3, foi eu acho que o mais esquecido, mas teve às vezes algumas coisas de destaque, porque a Haruka, ele interagindo com a Haruka engole ele, né, nessa interação. É verdade. Ela engole ele. E aí com o Sonoi e a Sononi em dupla, funciona, porque aí foi legal. E ela realmente conseguiu descobrir o que é o amor e se apaixonar pelo Inuzuka foi muito legal. Gostei dos 3. Falei já no episódio passado dos Shigoroko. Também achei legal. Eu só achei triste no último episódio como foi rápido pra acabar com eles. Sim. Acho que foi muito rápido, tipo, pra dar fim. A sequência de como eles morrem eu achei bem forte, assim. E pra vir os últimos 2, que eu sou suspeito pra falar, porque tem o ator do Faizo, que eu gosto muito dele e achei muito legal. Ele ficou mais velho, a interpretação dele tá muito melhor comparado com o Faizo. O Faizo ele era mega duro,
E eu acho também que eu poderia dizer que ele é um dos... Eu chamaria ele de um dos atores japoneses especialistas em fazer cara de insano, de maníaco. Maluco, você realmente fica com medo dele quando ele chega para derrotar Sonoshi. Você realmente fica com medo daquela cara que ele faz. Eu achei preguiçoso não ter uma roupa pros dois, mas foi uma ótima saída eles roubarem os poderes. Ok, entendi. Último capítulo, não valia a pena gastar em desenvolver duas roupas novas, né? Duas roupas novas. Então foi um modo preguiçoso, mas que funcionou. Sim. Eles terem destaque, foi legal. O grande especialista em Jiro, que vai ser o Gil, e a gente já imagina o que ele vai comentar no TokuCast. Uma foi chato pra caralho. E acho que ele foi tão chato quanto ele foi inocente. É uma história triste. A gente falou sobre isso, né? Imaginar que as pessoas que ele cresceu, conviveu, se apaixonou, eram de mentira, né? Foi criado, né? Uma realidade quase como um Dom Momotaro que o Momotaro teve que se virar sozinho e criar esse vínculo, né, com as pessoas e ter era vínculo a palavra, né? Isso. Com o Jiro, em vez dele poder criar seus vínculos, criaram para ele e ele ficou imerso naquilo, né? E eu acho que, no caso, o Jiro, se eu fosse colocar mais ou menos assim, ele ficou tão esquecido quanto o Saru, mas numa diferença, eu vou dizer que ficou esquecido, mas com uma grande diferença, porque o Saru, ele nem teve espaço e nem foi abordado. O Jiro teve oportunidades perdidas, eu acho, no roteiro. Colocaram um background, colocaram toda essa história que você comentou, mas na hora de vamos desenvolver, faltou. Na relação dele com o Murasame, eu achei que ali ia ter um começo para abordar melhor o passado, esse desenvolvimento. O caminho dele até unir as duas personalidades foi muito mal feito. Poderia ter sido bem construído se durasse, sei lá, 3, 4 episódios. Dom Murasame, eu nem vou falar. Esse acho que a maior sacanagem. Vamos colocar esperança no filme? Vamos imaginar que no filme vão explicar tudo do Dom Murasame. No último episódio ele vira pra mãe dele: mãe, eu vou, sei lá, lutar pelo que acredito, eu vou me rebelar. E a mãe: tudo bem, meu filho, faz o que você quer. Ô mãe, desgramada, como é que você faz? Você encheu os pacová do menino a série inteira, 50 episódios, 40, vai, que ele vê um pouco depois. Vai chegar agora no final, isso, faça o que você achar melhor. Vá se ferrar, pronto. Agora, então, o Dom Murasame, quem sabe um dia vem explicar. Se bem que eu acho que não vai ter nenhuma, a gente nunca vai saber exatamente o que era, o que aconteceu. Mas, então, a gente passou por boa parte dos personagens aí de Dom Brothers. O Kaito ainda é um mistério, mas acho que a gente, como vai reunir no especial a equipe de Zenkaiger e Dom Brothers, eu acho que a gente vai ter alguma coisa a mais sobre isso, né? Minha nota foi 8. Você, Nares, você tem uma nota já para Dom Brothers? Olha, eu acho que eu vou ser mais generoso que você. Eu vou dar 9 para Dom Brothers. 9. 9. Eu acho que 9, mas pelo CG eu vou para 8. O CG incomodou. Para mim, eu acho que os pontos fortes de Dom Brothers, voltando a falar só dos personagens rapidinho. Ponto forte: gostei da relação entre Dom Momotaro e Sonoi. Gostei da Haruka, uma das melhores amarelas que eu já vi. O Inuzaka, excelente o desenvolvimento dele no quarto final da história. Ponto fraco para mim foi Dom Murasame. Robô, não precisa de robô, corta fora o robô, eu sei que é para vender brinquedo. Se não precisasse vender brinquedo, pode tirar fora que não serviu para nada. Boa parte dos Hitotsuki são completamente inúteis na história. E, é claro, também o Jiro, que poderia ter sido melhor desenvolvido, melhor aproveitado. E eu também vou arriscar, colocar um pouco da culpa na direção. Eu acho que não deram uma boa direção pro ator interpretar o personagem. Talvez faltou um diretor localizar melhor o ator na composição do Jiro, porque ele podia ter aquela personalidade e não irritar o espectador. Eu não sei se a intenção da criação da série era irritar a gente com o Jiro. Não, eu arrisco a dizer que foi de propósito. Acho que pegaram alguém com cara de bobo, mas fizeram de propósito pra gente ter raiva.
Porque de todos eles é muito engraçado. Quem se transforma mais, vendo agora fotos, vídeos de coisas pós que eles fazem, as fotos e tal, o Kijino pra mim é o que mais transforma, que consegue ter uma cara diferente, assim, fora do trabalho. Então também é um bom ator. Eu acho que o Jiro pegaram mesmo alguém pra ser bobo e conseguir fazer o papel de bobo. Muito bem, então tá aí a nossa avaliação sobre o último capítulo de Dom Brothers. Quem diria, Andrea Nares, chegamos lá no final. E olha só, pela primeira vez, eu não lembro de ter visto por aí algum canal que tenha analisado todos os episódios semana após semana, pegando os detalhes da história. Então, né? Idiota só nós. Pode pouca gente ter visto, mas para esses poucos que nos viram, entramos na história. Sim, agradecer a todo mundo que acompanhou esses nossos resumos de Dom Brothers.